bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo do Livro dos Espíritos, de número 39, analisando o capítulo 6 da Vida Espírita. Vamos prosseguir hoje analisando as perguntas de Allan Kardec sobre o mundo espiritual, especialmente em relação à sintonia, à vibração, às escolhas que realizamos para as nossas companhias, o destino dos espíritos após a morte, a depender das suas escolhas, e como se dá essa sensação no mundo espiritual, conforme o entendimento, a compreensão de cada um. Já passamos por todos esses pontos, hoje vamos prosseguir já no finalzinho do capítulo, que é um capítulo extenso justamente pela quantidade de informações que nós colhemos da espiritualidade em relação à vida espiritual. O retorno a que todos estamos sujeitos, uma hora ou outra, após a morte. Vejamos, então, que item prosseguiremos hoje no estudo. Continuaremos, portanto, a partir da questão 320, no item Comemoração dos Mortos, Funerais. Pergunta Kardec: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Resposta: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, ou seja, tristes, serve-lhes de lenitivo, de consolo. Então, lembrar dos nossos entes queridos é um motivo de alegria para eles. Logicamente, a lembrança saudável, a lembrança sem arrependimento, sem revolta e sem ódio, não é? Pergunta número 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Prestam-se para ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Resposta: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então vejam que o dia de finados não há nenhuma diferença para o espírito em relação à visita, à lembrança que tem dos encarnados. Se nós lembramos deles todos os dias eles também sintonizarão conosco por conta dessa lembrança, independentemente do dia, do feriado, do dia de finados. Item A. Mas o de finados, para eles, é um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Resposta: nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então existe sim, uma presença maior no dia de finados, não por conta do dia, mas porque nesse dia muitas pessoas estão no cemitério ou estão pensando em seus entes queridos. Então é natural que pelo pensamento desses espíritos, dessas pessoas, eles sejam atraídos também, como em qualquer outro dia. Item B. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Resposta: sob a que tinham quando encarnados. Então essa informação a gente já tinha, Os espíritos se apresentam conforme a última encarnação, especialmente para serem identificados. Pergunta 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Resposta: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos? Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. Então vejam que a visão dos espíritos é mais ampla que a nossa, Nós estamos preocupados com a Terra, com agora, com os nossos entes queridos, mas o espírito, uma vez liberto, tem o universo inteiro para si. Porque pode viajar por ele a depender da sua elevação espiritual, é lógico, mas o coração só fica preso quando o indivíduo está preso à matéria, à vida na Terra, que é muito inferior comparada à vida espiritual. Pergunta 323.
A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Será que vale mais para o espírito a visita ao túmulo, aos despojos carnais, ou uma prece? Resposta: aquele que visita um túmulo pode manifestar por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior desse pensamento. Já vos disse que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Então, o fato da pessoa se deslocar, sair de casa, ir para o cemitério, pensar na pessoa, é uma forma de homenagem, é uma forma de mostrar que está pensando, sem dúvida. Mas a oração é o que realmente importa para rememorar, para relembrar. Não importa o lugar em que seja feita a oração, a única exigência é que essa oração seja feita de coração. Pergunta 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração? Experimentam algum prazer nisso? Será que os espíritos homenageados por estátuas sentem algo? Resposta: muitos comparecem a tais solenidades quando podem. Porém, mesmo menos os sensibiliza a homenagem que lhe prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Então vale mais a lembrança, né? Vale mais o legado que a pessoa deixou, o pensamento que as pessoas têm conforme o que o indivíduo deixou, valem mais do que estátuas. Mas eles comparecem quando podem a essas inaugurações, porque não deixa de ser uma homenagem, né? Pergunta 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Própria pergunta responde, né? Será que o apego aonde o corpo foi enterrado é sinal de inferioridade? Resposta: a afeição particular do espírito por determinados lugares é igual à inferioridade moral. Que importa este ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às do que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Então, de fato, para o espírito maduro, não importa o corpo, não importa o túmulo, não importa o cemitério onde foi enterrado seu corpo, porque ele, uma vez liberto, está com os seus parentes, com os seus amados, com os seus entes queridos. Então, que importa o cemitério? Que importa o pedaço de terra que recebeu a ossada, o corpo físico? Para o espírito maduro, nada tem de valor esse local. Apenas resguarda ali o corpo, uma vez utilizado para a missão, para a vivência do espírito na terra. Tem valor, mas diante da eternidade, esse valor fica quase que nulo. Item A. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família? Resposta: não, não é futilidade. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Então, é como eu disse, é uma espécie de homenagem, né? Da mesma forma que se visitam os túmulos no dia de finados ou se lembram dos mortos, é uma homenagem, não é futilidade. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Então vale mais para quem está encarnado o ato simbólico de homenagem do que propriamente para o espírito, porque já se libertou da carne e importa mais para ele a vivência com os bons espíritos, com os entes queridos, o exemplo que dá aquele que ficou e lembra dele agindo no bem. Isso vale muito mais. Pergunta 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? As homenagens que se fazem aos corpos, ao túmulo, comove a alma? Resposta:
Quando já ascendeu, evoluiu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas. Então, nenhum tipo de homenagem comove um espírito maduro, um espírito superior. Ele compreende a futilidade de todas essas coisas. Vale mais para os encarnados, para que o encarnado se recorde, para que o encarnado tenha simpatia, vale mais para nós. Para o espírito não vale tanto essas homenagens. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Então, apesar de não comover espíritos superiores, o espírito informa que os inferiores se comovem, se aborrecem, se sentem honrados por serem homenageados. Então, somente os espíritos inferiores, apegados à matéria, é que realmente têm algum tipo de sentimento em relação ao tratamento que se dá aos seus corpos físicos ou aos despojos materiais nas homenagens no cemitério, nos funerais. Pergunta 327. O espírito assiste ao seu enterro? Resposta: frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda está perturbado. A gente viu isso e vê nas obras de André Luiz. Estamos estudando a obra Libertação, mas já passamos por várias outras que mostram esse estado de perturbação do recém-desencarnado. Muitos não percebem que morreram, muitos não percebem onde estão, acham que estão apenas doentes no hospital, mas que na verdade já desencarnaram e veem seus corpos achando que se trata de um sonho, de uma perturbação íntima, que na verdade se concretiza nessa perturbação mental de não perceber a sua realidade. Então muitos assistem, mas não notam o que está acontecendo, não percebem. E outros identificam imediatamente que se trata de uma desencarnação. Item A. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterro? Será que a pessoa fica vaidosa porque muitos foram visitar o seu corpo no caixão? Resposta: mais ou menos conforme o sentimento que as anime. Então, a gente vê que quanto mais inferior, mais valor dará a quantidade de pessoas que está visitando o seu túmulo ou participando do funeral. Pergunta 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Será que os nossos entes queridos, nossos entes parentes desencarnados, acompanham as nossas reuniões aqui na Terra? Resposta: quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam, e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens, por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então, sim, eles frequentemente nos visitam, analisam as nossas falas, os nossos sentimentos, lamentam o tempo perdido, lamentam por não terem valorizado mais os valores familiares. Então existe todo um contexto onde o espírito desencarnado visita sim os seus entes queridos e acaba muitas vezes sofrendo com isso. E faz parte, Deus permite, porque o indivíduo precisa enfrentar o que fez, as consequências das suas atitudes e também compreender o estágio evolutivo em que se encontra. Pergunta 329. O instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? Será que o fato de todos os povos antigos terem alguma forma de adoração e de homenagem aos mortos significa uma intuição da vida espiritual? Resposta: é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, sim, as homenagens que se fazem aos mortos é decorrente da intuição de que a vida prossegue.
Se não houvesse essa intuição, ninguém faria qualquer tipo de homenagem. Iniciemos agora o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Prelúdio da volta. Pergunta número 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Resposta: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tens de morrer um dia, mas ignorando quando isso se dará. Então os espíritos pressentem a reencarnação, como um cego que se aproxima do fogo e sente as chamas próximas da sua pele. Todo espírito sabe que precisa retornar, mas não sabe exatamente quando. Item A. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita? Como a morte é o da vida corporal? Reencarnar é uma necessidade? Certamente assim é. Pergunta 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta: muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então nós já vimos também nas obras de André Luiz e nos próprios ensinamentos de Kardec que há espíritos que não compreendem a reencarnação, não acreditam na reencarnação, mesmo estando no mundo espiritual, porque adotam as mesmas religiões que adotavam na Terra e que negavam a reencarnação. Então, não são todos que se preocupam com a reencarnação, não, porque muitos não sabem sequer onde estão e muito menos acreditam na reencarnação. Nesses casos, pode até configurar uma espécie de punição essa perturbação e essa incerteza. Pergunta 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Resposta: pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Então tem espírito que quer reencarnar logo, né? Já desencarna e já quer voltar. Então ele vai atraindo e por isso vai reencarnar mais rápido. Pode também distanciar, recuando da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Então, enquanto existem aqueles dedicados que querem logo retornar para continuar sua evolução, existem os preguiçosos, como aqui na Terra, indiferentes e também covardes, porque não querem enfrentar o que fizeram. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Notem que a punição não é divina. A punição é da própria consciência do indivíduo que atrasa a sua evolução. Ele teima em não reencarnar, vai sofrer, não porque Deus impõe, mas porque ele mesmo escolheu, é uma consequência da sua escolha, o sofrimento por se manter no plano espiritual sem regressar ao corpo físico. Alguns podem dizer, mas na Terra se sofre muito. É normal o espírito não querer reencarnar. Sim, por esse aspecto é, mas todos trazem essa necessidade e são também orientados a retornarem, a enfrentar as suas problemáticas, porque no plano espiritual nós não conseguimos avançar como avançamos na prova, na vida carnal, colocando os nossos sentimentos, as nossas escolhas para comprovar a nossa fidelidade com a lei. É preciso, portanto, reencarnar. Já vimos que é uma necessidade. E todo aquele que fica enrolando, que fica atrasando o seu retorno, sofre. É uma consequência natural de quem se atrasa voluntariamente, recusando o remédio capaz de curá-lo. Pergunta 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Olha que pergunta interessante, né? Kardec está dizendo, olha, o espírito que não tem muita pretensão de se tornar puro, um espírito que não quer evoluir, que se contenta em ser um espírito mediano, será que ele pode ficar o tempo que ele quiser como espírito mediano?
Resposta: indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então o espírito pode enrolar, como a gente está vendo o Gregório na obra Libertação, né? Que teima em continuar no plano espiritual inferior, liderando uma corja de espíritos dedicados ao mal, à justiça sem misericórdia. Estamos acompanhando a história dele no estudo da obra Libertação e vemos que ele enrola, né? Ele joga para frente, ele não quer reencarnar, ele não quer tocar nesse assunto, porém, uma hora precisa voltar. É o destino de todos. Pergunta 334. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Resposta: o espírito é sempre designado de antemão. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então existe uma predisposição, existe um preparo, existe um acordo mesmo, em que o espírito analisa, estuda, pede opiniões, formula e planeja a sua reencarnação. Logicamente, o corpo também será escolhido, a depender da necessidade do espírito. Por isso, há uma certa predestinação em relação ao corpo que será utilizado, porque o espírito participa desse planejamento. Pergunta 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Então, ele quer confirmar: o espírito escolhe o corpo? Ou só o tipo de prova? Resposta: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que delas lhe advenham. Então o espírito comumente escolhe, porque vai escolher deficiências ou limitações que obrigarão esse espírito a desenvolver sentimentos que ele precisa desenvolver. Então, quem melhor para saber o tipo de corpo que precisa receber? Nós mesmos. Nós sabemos das nossas imperfeições, sabemos das nossas necessidades e por isso vamos escolher um corpo conforme essa necessidade, conforme o que precisamos passar para desenvolver certas virtudes. Todos nós renascemos para desenvolver virtudes e com isso escolhemos corpos que irão proporcionar essa conquista. Logicamente não são todos, mas o espírito adquirindo uma certa maturidade já passa a escolher o corpo, a aprovação, com quem vai nascer, com quem vai casar, justamente para programar uma reencarnação vitoriosa, por mais que quando cheguemos aqui, na maioria das vezes caímos e não seguimos o roteiro idealizado. A escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta a que peça que seu corpo seja tal ou qual. Como eu disse, não são todos que escolhem, mas, de qualquer forma, o espírito pode sim pedir, pode participar desse planejamento e pode solicitar um corpo específico ou uma provação necessária. Pergunta ainda 335, item A. Poderia o espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? Será que o espírito pode desistir de nascer? Resposta: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. A desistência, portanto, é um sofrimento. Aquele que desiste de enfrentar o que precisa enfrentar sofre. Sofre mais do que aquele que não tenta. 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Resposta: Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Olha que resposta importante para os dias de hoje, né? Para quem acredita que o feto é apenas um conglomerado de células,
Será que não há alma ali? Será que Deus não proveu uma ligação entre aquele corpinho, entre aquele feto e a alma de uma criança? Nada se cria sem um desígnio anterior. Então há uma predestinação, como nós vimos na escolha do corpo, como também no espírito que se liga a um corpo. Há uma predestinação para aquele espírito reencarnar. Pergunta 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Resposta: pode. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Então sim, Deus pode impor uma reencarnação. São as chamadas reencarnações compulsórias, como a gente já tratou aqui. Especialmente quando o espírito não tem capacidade, não tem condições de escolher um corpo, escolher uma aprovação, escolher sua família. Não tem conhecimento de causa dos seus próprios defeitos. Logo, quem escolhe é Deus por ela. Deus por meio dos seus servidores, logicamente. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. Então também, essa imposição pode se dar para expiação, renascendo num lugar que vai ter um sofrimento ainda na infância para justamente expiar o passado, de uma forma imposta ou escolhida pelo espírito. Esse tema é polêmico porque muitos que não acreditam não conseguem aceitar que um espírito possa pedir para renascer como uma criança que sofre abusos, como uma criança que sofre violências. Mas com a visão mais ampla do espírito, a gente consegue enxergar que um espírito maduro, um espírito que precisa passar por certas situações para se elevar, porque fez com os outros, porque acabou cometendo crimes terríveis e agora precisa, com a sua consciência de culpa, resgatar essas faltas, pede sim para nascer sofrendo. Isso é comum, inclusive, porque nós erramos muito e a consciência só fica tranquila quando a gente pede a Deus para passar por situações parecidas do que fizemos aos outros. E isso é muito comum de acontecer. Não há nenhum absurdo nisso. Há sim espíritos que escolhem renascer para sofrer quando crianças ainda. Isso não significa que nós devamos deixar a criança sofrer, dizendo: ela escolheu sofrer. Esse espírito que habita nessa criança escolheu sofrer, então deixa. Não. Todos temos um dever de acolher as crianças, não deixar sofrer. Todo ser humano, todo espírito encarnado, temos um dever fraternal de acolher. Não é porque o espírito escolheu a aprovação ou a expiação que nós não devemos nos movimentar para ajudá-los, até porque nós desconhecemos a programação de cada um e muitas vezes pode ser que aquela pessoa que está cruzando o seu caminho chegou o momento de finalmente cessar a sua dor e você é um instrumento para fazer cessar essa dor. Pergunta 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Olha que pergunta pueril, né? Aparentemente infantil, mas que para a época era importante perguntar. A gente sabe hoje, né, que não existe essa disputa propriamente dita no momento da reencarnação. Isso é feito antes, né? Mas vamos ver a resposta. Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Como eu acabei de falar, esse momento de união é anterior a essa fase do espírito escolher ou não. A união é feita conforme um planejamento anterior. Então, o mais apto a passar por aquela prova vai receber aquele corpo, mas isso é decidido com antecedência, onde todos participam e compreendem a necessidade de cada um. Pergunta 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Será que a perturbação que o espírito sofre quando desencarna é a mesma perturbação de quando nasce?
Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Vejam que a perturbação do reencarne é maior que a do desencarne e mais longa por conta da infância. O espírito precisa se miniaturizar, o seu perispírito, para poder ligar-se ao corpo físico do feto. Por isso a perturbação é maior. Pela morte o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. A escravidão do corpo físico, presos a esse corpo limitado. Quando desencarnamos, nos libertamos. E quando renascemos, voltamos a esse corpo pesado, essa vinculação como se fosse uma escravidão, porque a vida na Terra é dessa forma. Não devemos desejar o retorno ao plano espiritual, devemos deixar Deus agir no momento que tiver que agir e viver o máximo possível praticando e exercendo aquilo que necessitamos para evoluir. Pergunta 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o sério e importante? A gente sabe que não são todos, né, que dão esse valor para a reencarnação. Quantos na Terra não valorizam? Falam que querem ir embora, falam que quer morrer, quer tirar sua própria vida. Isso é desvalorizar o corpo, desvalorizar o presente que Deus deu da reencarnação, a oportunidade. Então não são todos que valorizam. A resposta é: procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Então ele usou aqui uma linguagem alegórica, poética, para dizer que quando a gente reencarna é como se a gente fosse um viajante, viajando sem saber o destino ou o que vai acontecer no caminho. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Kardec então faz esse comentário para ficar mais claro, né? O espírito sabe, como um viajante sabe também, dos perigos, mas não sabe se conseguirá passar, vencer esses perigos. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura, como a gente falou agora há pouco, né? Renascer é como uma escravidão, uma prisão, enquanto que desencarnar é uma libertação. Mas, de novo, devemos valorizar a oportunidade reencarnatória. Por mais que seja uma prisão, uma escravidão, precisamos valorizar a oportunidade reencarnatória, sempre. Porque não é fácil reencarnar, e muitos queriam estar aqui. E nós conseguimos reencarnar planejando e nos comprometendo a acertar. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Vejam que ele está fazendo uma comparação, né? Kardec está fazendo essa comparação do encarnado por desencarnado. A única diferença é que enquanto um espera a morte, o outro espera a reencarnação. Mas, como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento exigido, tem consciência de que vai reencarnar. Ele repete, então, que não se sabe quando exatamente, né? Tem só um pressentimento. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache claramente formada. Então, a partir do momento que o indivíduo percebe que vai reencarnar, começa essa perturbação, para que ele possa se ligar a um feto e passar pela infância depois, sem ainda consciência de si mesmo. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia, sente então um sentimento mesmo de aflição, é natural sentir isso, porque é um momento importante em que o espírito vai perder um pouco da sua consciência por um tempo. Pergunta 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Vejam que é uma pergunta que vale muito para hoje, né? Será que os espíritos ficam ansiosos
têm crise de pânico, crise de ansiedade no além, quando percebem que vão reencarnar? Como os humanos aqui têm crise de ansiedade quando estão passando por problemas difíceis? Resposta: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. Aqui serve de lição para todos nós. Se você que está ouvindo já despertou para a necessidade de fazer o bem, de acertar, você pode se considerar alguém que já está com um bom caminho andado. Por quê? Porque muitos esquecem e não cumprem o que prometeram. Que nós possamos, então, reconhecer a necessidade de cumprir o que prometemos, vivendo essa existência de forma a homenagear aqueles que se dedicaram para que a nossa reencarnação fosse possível, de forma a honrar a nós mesmos, fazendo todo o bem possível, cumprindo o que comprometemos a realizar no além. Ficamos ansiosos porque não sabemos se vamos errar. Então tenhamos essa consciência, eu não vou errar. Eu não quero que quando eu retorne para o plano espiritual, eu olhe para trás e veja, errei, caí. Que eu seja alguém que saia vitorioso, que saia completista, conforme André Luiz fala nas suas obras, né? Se eu não me engano, na obra Os Mensageiros. Os completistas, aqueles que cumpriram tudo o que prometeram antes de renascer. Sentimos ansiedade, mas escolhemos também acertar ou errar. Pergunta 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo? Como vem recebê-lo quando para lá volta? Será que nós somos recebidos por bons espíritos quando desencarnamos? Será que eles nos visitam e nos ajudam quando reencarnamos? Resposta: depende da esfera a que pertença. Tem espírito que pertence à esfera inferior, não tem amigos. Só tem interesseiro, só tem gente que quer o mal. Então não vai ter gente perto dele quando está reencarnando. Pertence a uma classe inferior no sentido moral. Se já está em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida em fora. Então estão conosco os nossos entes queridos, estão conosco os seres que nos amam, nos acompanham no planejamento, nos acompanham na reencarnação, nos acompanham durante a existência. Agradeçamos a esses irmãos que nos acompanham, que não desistem de nós, que nos ajudaram a sermos resgatados, depois a trabalharmos, depois a planejarmos nossa encarnação e finalmente a reencarnarmos, seguindo conosco durante essa existência também. Devemos muito a eles todos. Pergunta 343. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão talvez os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com semblantes desconhecidos? Resposta: muito frequentemente são. Eles vos vêm visitar como ides visitar um encarcerado. Olha que bonito. Os espíritos que nos amam nos visitam. Muitas vezes, desdobrando pelo sono, sonhamos com eles, nos encontramos com eles e trazemos a lembrança de um sonho. Muitas vezes não os reconhecemos, mas estão conosco. Que possamos então refletir sobre as lições de hoje, especialmente quanto à companhia dos bons espíritos, dos entes queridos, dos nossos mentores e guias que nos ajudam a reencarnar, a organizar a nossa prova, o nosso corpo, as pessoas que irão conviver conosco. Que possamos assim valorizar a oportunidade reencarnatória, valorizar o momento em que estamos na Terra, ainda que cercados por dores, por desafetos, por pessoas que nos perseguem e caluniam. Fiquemos firmes em nosso posto, servindo a Cristo,
servindo a Deus, realizando tudo aquilo que nos comprometemos antes de renascer. Tenhamos a consciência de que tudo que passamos é para o nosso crescimento espiritual e que muitas das situações que vivenciamos nós pedimos para vivenciar, a fim de que pudéssemos avançar na senda evolutiva pela conquista de virtudes. Aquele que precisa, portanto, aprender a ser humilde vai passar por situações vexatórias. Aquele que precisa ter mais calma vai passar por situações que trazem desconforto, trazem raiva. Enfim, inúmeras as situações que nós pedimos para vivenciar a fim de avançarmos. Agradecemos então a esses amigos espirituais que nos acompanham desde o plano espiritual, que seguem conosco durante a nossa existência, que reencarnam conosco na qualidade de mães, pais, tios, sobrinhos, etc. Que todos nós possamos caminhar juntos, tendo a certeza de que esses amigos estão conosco e não nos abandonam, sendo o maior deles o amigo Jesus. Por isso rogamos e pedimos a Ele, nosso mestre amigo, que continue a nos abençoar e nos envolver, a enviar os seus emissários para renovar toda a terra, para despertar os homens, para tocar o coração daqueles que ainda estão jungidos ao erro e ao vício. Mestre Jesus, que possamos todos resgatar os seus ensinamentos por meio do Espiritismo, relembrando o cristianismo primitivo, das primeiras eras em que o Senhor retornou ao plano espiritual e deixou o legado de salvação da terra. Pedimos, Senhor, que a Tua luz envolva o nosso coração e que possamos todos sintonizar contigo hoje e sempre, envolvendo os nossos familiares, envolvendo aqueles que estão em nossos pensamentos e rogando a proteção dos bons espíritos para as nossas escolhas. Pedimos, Senhor, que a Tua luz se faça em nossas vidas para que sejamos exemplos frente àqueles que nos observam e que possamos ter uma conduta reta, digna, cristã, envolvendo e abençoando a quem nos cercam, orientando e aconselhando a quem precisa ouvir. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que a Tua luz se faça em nossas vidas hoje e sempre, rogando a Maria Santíssima, Mãe das Mães, Rainha do Teu reino, que possa continuar abençoando toda a terra, estendendo o seu manto sagrado, libertando os espíritos cativos no erro e no vício, a fim de que eles sejam arrastados do lamaçal em que se encontram, por meio do apego ao manto sagrado de Maria Santíssima, que os libertará também. Graças damos, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que essa paz possa nos envolver, nos guiar e afastar todo o mal, nos mantendo e nos orientando a fazermos o bem e a realizarmos aquilo que o Senhor espera de nós. Graças damos hoje e sempre, Mestre amigo, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.